se o professor ele for apaixonado pela profissão, normalmente os alunos tendem a tendência de se apaixonar mais ainda. Quando a gente fala, né, da própria definição que a Andressa trouxe, né, a enfermagem é a arte do cuidar. Agora, quando o professor é um enfermeiro que não gosta de atuar na profissão, tem muita gente que desiste logo no primeiro período. Nossa, eu não sabia que era tão complexo assim. Eu pensei que era só ir lá, trocar curativo, fazer medicação, trocar fralda. É bem mais complexo do que eu imaginava, e de fato é. Né? Um dos direitos que esses pacientes têm é a morte com dignidade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, aquele nosso podcast, né, que eu sei que vocês amam, assim como a gente tá sempre trazendo aqui temas, né, trazendo novidades, atualizações sobre esse mundo enorme que é a enfermagem, né? A cada conversa nossa aqui, a gente descobre mais coisas sobre a enfermagem, né, a gente aprende, a gente troca experiências, é muito bacana. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro, sou professor, tá? E estou aqui com ela, Andressa Vale. E hoje, né, hoje, Felipe, a gente trouxe um tema bem legal para vocês, né? exato. Que as pessoas que são apaixonadas pela enfermagem já tem que iniciar com esse tema, né, gente? Para quem tá começando a faculdade, o curso técnico, né? Tem que dominar esse assunto, que é história da enfermagem, né? Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa profissão para vocês hoje. E o bom que eu lembro que na faculdade, quando eu tive uma disciplina só de história da enfermagem, Eu também. né? Uhum. E aí eu lembro que eu dizia, ai meu Deus do céu, história da enfermagem, pronto, só em ver esse nome assim na grade, eu já ficava, meu Deus, eu já tô com sono, É. só em pensar. E por incrível que pareça, foi tão interessante a disciplina e tudo, assim, eu aprendi toda a história, né, sobre a Guerra da Crimeia, sobre Florence Nightingale, né, sobre todos os marcos ali importantes. Eu disse, meu Deus, o quanto que é interessante, E né? conhecer também sobre a própria profissão, né, gente? Exatamente, de Porque onde assim, quando a vem, gente né? fala de história da enfermagem, a gente também vai enfatizar com vocês hoje sobre o direito, né? O nosso direito, o direito do paciente, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês do que é, por exemplo, a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, né? Que são os tipos de morte, tá certo? Então, hoje a gente vai ter essa conversa bem gostosa. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu já queria convidar você a conhecer a nossa plataforma. É a de enfermagem, tá, gente? Na nossa plataforma, nós temos mais de 80 cursos disponíveis. O curso que envolve aí todas as áreas da enfermagem, tá? Então, nós temos de centro cirúrgico, nós temos de UTI, nós temos de emergência, nós temos de obstetrícia, né? Que é a minha área que vocês sabem que eu amo de paixão. Temos de feridas e curativos, que é a área do Uhul! Felipe. Então, lá na Estamos nossa aí. plataforma, gente, é super completa, tá? Então, pra você aí que quer se especializar em uma área, eu tenho certeza que você deve ter aquela área do coração. Então, já aproveita que os nossos cursos, gente, eles têm um preço maravilhoso. Então, não perde essa oportunidade e garanta já a sua matrícula, né? Vai lá conhecer, tá, gente, os nossos cursos. Exatamente. Então vamos falar sobre ela, né? A enfermagem. Aí eu já começo falando para vocês, né? O que é a enfermagem, né? De onde é que vem essa profissão, né? O que é que significa, né, ser enfermeiro, né? Existem os tipos, né, de profissionais da enfermagem, né, Andressa? Isso. Existe o enfermeiro, existe o técnico, o auxiliar, as parteiras, né, que a gente também acaba considerando. E aí, de onde é que surge, Andressa, essa profissão, né? A Eu acho assim, que enfermagem, né? quando a gente pensa na enfermagem, acho que a primeira palavra que a gente associa é o cuidado, Isso, né? Então, a boa. enfermagem, gente, ela é considerada a arte do cuidado, né? Então, a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de, eu conheço um enfermeiro, eu conheço um técnico de enfermagem, então você sabe que aquela pessoa, ela gosta de cuidar. A profissão dela é baseada no cuidado, tá? Então, assim, gente, a enfermagem, né, como o Felipe falou, não é só o enfermeiro, não é só o técnico, nós temos ali a equipe de enfermagem, tá? Que é composta, né? Nós temos aí o enfermeiro, que no caso é o profissional que vai fazer a graduação de enfermagem, que normalmente tem a duração de 5 anos, Isso, que é no né? caso eu e a Andressa, né? A gente fez a faculdade, né? O ensino superior, 5 anos de luta, De luta, de né? perrengue. Muito dinheirinho, assim, pra juntar, pra pagar as xeroxzinhas, né, Felipe? Oh, A gente, o não, gente, lanche da assim, faculdade, Ave pra Maria. falar bem sincero com vocês, né? A minha realidade foi, ou eu merendava na faculdade, ou eu tirava as xerox.
né? Então tinha que escolher. As duas coisas não davam, Exato. né? Então, assim, o estudante, gente, sofre, viu? Eu E tenho certeza só, que vocês devem se identificar com e só isso. abrindo um parênteses, Andressa, eu olho pra trás e eu penso assim, meu Deus, passou tão Muito rápido. Porque rápido. na minha cabeça, 5 anos ia demorar, tipo, 50. Eu pensava que É, era uma coisa que nunca ia nunca ia acabar. E acabar. hoje eu sinto falta da Foi muito faculdade. Hoje rápido, eu sinto muito. muita falta, Com assim. Tu sente falta certeza, também? De estar na muito. sala de aula, Aham, estar com aprendendo, certeza. É muito aquele bom. início gostoso, né? A Eu gente. só não sinto falta, por exemplo, né? Porque a gente trabalha e Uhum. não ganha dinheiro, né? A gente faz de estágio, trabalha horrores, gente. Que eu, pelo menos nos estágios, eu fazia tudo, né? Porque praticamente os enfermeiros entregam o plantão na nossa mão e toma-lhe trabalho pro estagiário, né? E a gente não ganha nada, a gente ganha, claro, conhecimento, né? Mas remunerado a gente não Remuneração é. ganha, né? Mas a gente, no caso, tanto eu quanto a Andressa, a gente tem uma vantagem, porque como a gente é professor, por exemplo, eu amo dar as primeiras disciplinas. Inclusive, História da Enfermagem é uma das primeiras disciplinas, né? Tanto da faculdade ou do curso técnico, eu já ministrei essa disciplina, é uma disciplina que eu gosto de ministrar. Justamente porque, assim, o aluno vem todo verdinho, né? Ele vem todo Ai, é novo, ele ótimo. vem todo Uhum. assim, eu quero aprender, né? E aí a gente vai, explica de onde Modelando, vem, você consegue modelar aquele vai modelando, vai aluno. explicando, e aí ele começa a se encantar, de fato, pela profissão, É. porque alguns já vêm encantados, né? Às vezes já tem algum, por exemplo, eu quis ser enfermeiro ou enfermeira porque minha tia é enfermeira e eu vejo ela trabalhando, eu gostei, quero fazer isso. E outros não, outros simplesmente, entrei porque minha mãe queria, ou não sei o quê, igual o teu caso, né? Eu, eu. Pois é. E aí, independente do motivo que levou a pessoa a estar ali, ela acaba entendendo de fato o que é a enfermagem na disciplina E de História da assim, e Enfermagem, assim, né? Felipe, o que eu percebo muito, que um professor que dá a disciplina essa parte da história da enfermagem faz toda a diferença. Porque o Faz. que é que acontece? Se o professor ele for apaixonado pela profissão, normalmente os alunos tendem a tendência de se apaixonar mais ainda. É, Agora, quando o professor é um enfermeiro, mas é um enfermeiro que não gosta de atuar na profissão, tem muita gente que desiste logo no primeiro período, exatamente. né? Porque já começa logo a falar mal da profissão e aí colocar os pontos negativos. E assim, gente, todo tipo de profissão, independente da profissão que você vá seguir, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, né? Então, por exemplo, não posso chegar pra você, gente, a enfermagem é linda, a enfermagem é perfeita. Não, mas existe um fator que me leva a amar a minha profissão, que é a gratificação que eu recebo dos meus pacientes, né? Então, assim, aquela gratidão que eles chegam pra mim e dizem, Andressa, muito obrigada pelo que você fez por mim, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por tudo que você me ajudou. Então, isso é o que faz de diferença no nosso emprego, né? É, No e nosso trabalho, é a também, gratidão. e também assim, é uma mão lava a outra, né? Porque tu recebe a gratidão, mas porque você já ama a profissão, então você Isso. trabalha de forma, né, ali com paixão, com aquele amor, trabalha de forma humanizada, sempre com um sorriso no rosto, então eles veem isso e reconhecem. Porque eu já vi vários profissionais também de enfermagem dizer assim, engraçado, a gente cuida do paciente, e aí na hora que ele recebe a alta, ele só vai agradecer ao médico. É. Aí, por que será que ele só vai agradecer ao médico, né? Tem aí alguma Alguma coisa coisa, tem tem, que ter, exatamente. né? Porque também, por exemplo, quando você dá uma assistência boa pro paciente, esse paciente ele vai lembrar de você pro resto da vida. Inclusive, gente, ontem nasceu, a gente fez um parto, né, de uma bebezinha, né, que eu vou até falar aqui o nome dela, que depois eu vou mandar esse podcast pra ela. Melinda, né? Nasceu Melinda, o nome da mãe Eu dela é vi as Milena. imagens, coisa O nome da linda. mãe dela é Milena. Condiz com o nome, né? Que é Pois linda é, mesmo. aí o nome da mãe dela é Milena. E aí, gente, inclusive, ela tá aqui, ó, me mandando mensagem, ó. Eu acabei de mandar pra ela. E aí, como é que tá a Melinda? Nós estamos aqui, ó, se comunicando. Ela já enviou a foto, ó. Vou até mostrar. Olha, gente, a Oh, foto. meu Deus Ela do acabou de céu. enviar, abri Coisa agora, ó. mais fofa. A fotozinha da Melinda, ó, que Andressa, eu olhe, perguntei, ó. Cadê minha como é que tá gente, a Melinda? olha, vocês são testemunhas de que a Andressa tá me influenciando demais. Por quê, pessoal? Eu sempre gostei da parte de saúde do adulto, do idoso e feridas e curativos, é o que eu mais gosto. Mas a Andressa tá me influenciando pra ir pra essa área de Bora, criança. Felipe! Ela tá, olha, eu não sei, eu acho que ela tem planos, tá? Até esses temas. Porque, ó, eu não imaginava, eu fui pego de surpresa. Como é que história da enfermagem ela vem trazer a foto de Belinda? Não tem condições, ela tá me influenciando, ela quer Do alguma nada, né, coisa. É, Felipe? ela quer alguma coisa, Do ela quer nada me eu carregando captar. Felipe pra obstetrícia, Pois viu, é, minha ela quer gente? me captar, será? Mas enfim, de fato é isso, né? Na disciplina de história da enfermagem, a gente começa a entender, né? Então vamos explicar para as pessoas que estão assistindo, né, o que é, Andressa, a enfermagem, né? Assim, o que é a definição, né, do que é enfermagem, né?
e a profissão realmente na prática, né? Porque assim, né, gente, como eu falei pra vocês, é a arte do cuidado, mas assim, a enfermagem em si, ela tem muita responsabilidade, Muita. né? É muita responsabilidade que a gente tem com aquele paciente. Então, assim, primeiro fator da enfermagem, né, que você vai precisar e se reeducar, né, em relação à sua comunicação, gente. Por exemplo, às vezes eu percebo muito que, por exemplo, em alunos, né, que chegam muito seguros e não têm uma boa comunicação ali com o paciente e até mesmo com a equipe. Isso faz muita diferença no seu ambiente hospitalar, gente. Com certeza faz toda a diferença. Então, assim, é algo que você vai precisar mudar um pouco, né? Se você, por exemplo, mas é porque eu sou tímida. Tá, tudo bem ser tímida, não tem problema. Mas na profissão, ela exige que você tenha uma boa comunicação. Ela exige que você vá até com o paciente, converse com ele, né? Não precisa, eu quero me tornar a best friend, amigo do paciente. Não, Ficar não é trocando WhatsApp necessário isso. depois, Né? Pra tá com acontecendo isso Milena, né? aqui, né? Não precisa ser tanto assim como eu sou, tá, gente? É porque esse é o meu jeitinho, né? Mas cada pessoa tem o seu jeito, né? Já tem gente que é mais reservado, não gosta de manter tanto contato. Mas aí é de você, né? Tanto que, assim, na nossa profissão a gente até fala, né? Mas não é interessante se envolver emocionalmente, né? Aí tá aqui eu, né? É, Conversando com a paciente no WhatsApp. Ei, mandei foto da Melinda que eu já tô com saudade dela. exatamente. Mas assim, gente, tudo, né, vai de pessoa pra pessoa, E também tá? mantendo sempre, assim, o seu profissionalismo, né? Claro que Isso, e você chega um momento mantendo. que você sabe separar também, né? Exatamente, né? E mantendo o profissionalismo, né? Então, assim, gente, uma das atribuições, né, da enfermagem, porque a gente tem até que saber diferenciar o que é um enfermeiro, o que é um técnico, né? Que era exatamente o que a gente estava falando. O que é um enfermeiro, o que é um técnico, o que é um auxiliar e o que é uma parteira, né? Então, a gente estava falando do técnico, ou do enfermeiro, perdão, que é a graduação, né, de 5 anos. Mas aí nós temos também o técnico de enfermagem, né, que normalmente dura em torno de 2 anos e meio. Algumas instituições são 2 anos, outras são 3, né? Enfim, vai de Isso. instituição para instituição, né? Mas fica mais ou menos esse entre 2 a 3 anos, né? Que faz aí o curso técnico, tá bom? E aí, nesse caso, do técnico de enfermagem, já envolve mais a questão prática mesmo, né? Enfermeiro, ele fica com aquela parte mais burocrática. Professora, então o enfermeiro não bota a mão na massa? Bota, tá, minha gente? E como bota? Então, o enfermeiro faz muitos procedimentos, principalmente aqueles procedimentos que requer mais risco, né, ao paciente, né? Aqueles procedimentos mais que são mais Mais criteriosos. Aí complexos, né? isso, aí já cabe aí ao enfermeiro. No caso do técnico de enfermagem, é o que mais põe a mão na massa, né? Porque o técnico de enfermagem vai ficar com a parte técnica, a parte realmente manual, né? Então, o técnico, ele trabalha muito ali com procedimentos em si. E no caso, a gente tem também o auxiliar de enfermagem e temos aí a parteira, né? Mas no caso do auxiliar de enfermagem, gente, depende muito da instituição, porque hoje em dia tem muitas instituições que eles estão priorizando as pessoas que já têm o técnico de Isso. enfermagem, né? Então, tem, por exemplo, muito hospital que não contrata mais auxiliar, né? Só contrata se tiver o técnico. Porque o auxiliar, se eu não me engano, acho que era 1 ano, né, Felipe? Era, assim, um Isso, custo muito geralmente ou básico, um né? ano, isso, ou um ano ou um ano e meio. É porque assim, quando a gente fala, né, da própria definição que a Andressa trouxe, né, a enfermagem é a arte do cuidar, de fato. Mas é um cuidar muito complexo, né? Porque assim, eu vou cuidar de quê? Eu vou cuidar da saúde do ser humano. Então, é muito amplo, né? E por isso que a gente tem tanto campo de atuação. É uma das coisas que eu gosto da enfermagem, a gente tem muitos campos de atuação. A gente tem muitos nichos de trabalho, né? Então, assim, eu tenho desde a gravidez, na verdade, antes da gravidez, né, a gente pensa em planejamento familiar, inclusive a gente tem um podcast sobre isso também, né? A gente pensa ali, aquele casal que já quer ter filho. Então, desde aquele momento, eu já tenho ações de enfermagem, né, para essas pessoas, e até mesmo pós-morte, né? Então, o paciente morreu, não é porque ele morreu, acabou, tchau, vida que segue, não importa mais, tanto faz, tanto fez. Não, eu vou continuar mantendo a privacidade daquela pessoa, zelar pela dignidade da pessoa humana, manter os princípios da ética, né? Então, assim, é uma profissão muito rica e muito ampla, né? Porque a gente vai participar de todos os ciclos vitais, né? A gestação, a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase idosa e também ali na morte, no pós-morte. Inclusive, a gente vai falar um pouco também, né, sobre esse período, né, sobre essa parte do morrer, né, que faz parte da nossa profissão. A gente entende, né, que a vida ela é composta de vários ciclos. E a morte faz parte também, né? A gente precisa também falar sobre isso, né? Então ela é muito ampla. E aí, por ser ampla, claro, eu vou ter muitos cuidados, né, Andressa? Não são poucos, são muitos os cuidados. Então eu tenho cuidados realmente mais básicos, por exemplo. O paciente precisa fazer uma alimentação. E aí eu preciso alimentar esse paciente com um prato, mesmo uma colher, só colocar a colher na boca desse paciente.
preciso escovar o cabelo desse paciente, preciso escovar os dentes desse paciente. Isso são cuidados de enfermagem? São, mas são cuidados bem básicos, né? Então, antigamente, a gente tinha essa divisão, né? Nós tínhamos o curso do auxiliar de enfermagem, que ele ia fazer apenas essas funções mais básicas, né? Ele não tinha ali muito contato com os procedimentos invasivos, né? Então, por exemplo, punção venosa, né? A administração de medicamentos na veia, coisas mais assim ele já não fazia. Ele fazia esses cuidados mais básicos, né? Por exemplo, a higiene, as trocas dos lençóis do paciente, né? A questão da hotelaria, a hospedagem daquele paciente no hospital. Então, a gente tinha esse curso, né? Já hoje a gente não tem mais, né? Pelo Ministério da Educação, a gente não tem mais o curso de auxiliar de enfermagem. Ah, professor, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ainda tem o profissional, o auxiliar de enfermagem, mas não tem mais o curso? Sim, porque são pessoas que se formaram, ó, lá atrás. São pessoas que fizeram o curso quando ele ainda era válido. Então, eu não posso chegar na pessoa e simplesmente dizer, olha, pega aqui teu diploma e vou rasgar, adeus, não existe mais, não. Essas pessoas que já trabalhavam, né, que já se formaram, a gente continua, né, ela já tem seu emprego, a gente mantém. Só que isso tem um período, né, vai chegar um momento que essas pessoas vão se aposentar e realmente não vai mais existir, né, nos próximos anos essa profissão, né? Porque a gente não vai ter mais formação. A formação hoje é apenas para enfermeiro na graduação, como a Andressa explicou, e a formação do técnico de enfermagem, né? E aí entra também a questão da parteira, né? A parteira eu vou deixar você explicar, Andressa. Pronto, gente, no caso da parteira, né? Não tem nenhum curso, tá certo? Não tem nenhuma formação, tá? Parteira é aquela pessoa, né, que tem uma certa experiência com parto, né? Porque, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, existiam pessoas que faziam parto natural em casa mesmo. E aí essas mulheres, elas são consideradas como parteiras. Mas no caso de vínculo emregativo com o hospital, normalmente não tem. Tá? Normalmente o auxiliar, sim, a gente ainda encontra, mas parteira mesmo em hospital, acredito que se tiver, pouquíssimo, né? Porque realmente não tem nenhuma É. qualificação Mas tem profissional. até uns locais, assim, que não é uma realidade de todas as cidades, mas tem algumas maternidades que até contratam a parteira, justamente por causa que ela tem muito conhecimento. Sim, e tem. E também unidades filantrópicas, né? Algumas unidades filantrópicas, né, elas vão lá para trabalhar, às vezes de forma voluntária. E elas reconhecem, assim, inclusive são bem reconhecidas, sabe? Assim, porque Uhum. a cultura também, né? A gente fala da enfermagem, a gente vê como um todo. E isso é muito rico também pro Brasil, né? Imagina. Uma coisa é a gente, né, André? Você fez 5 anos de faculdade, depois se pós-graduou e continua estudando e tudo mais. Outra coisa é eu pegar uma pessoa ali, digamos, nua e crua, e a pessoa na prática, na vivência, ela saber fazer um parto, né? Ela saber E ali. assim, a É experiência incrível, é né? muito válida, tá? Assim, por exemplo, Luzia, né? Que a gente tem até um podcast com Isso. ela que foi gravado. Inclusive, depois, se vocês quiserem assistir, vão lá, é só procurar, viu? Mas assim, gente, Luzia é uma técnica de enfermagem, mas assim, Que ela é também é doula, parteira. né? Ela é Também é doula, ela é doula. parteira, ela arrasa nos partos. E assim, ela dá uma aula de parto. Ela pega ali os estudantes mesmo de medicina que estão lá fazendo, como é o nome? Estágio não, como é o nome que chama? Internato. Pronto, o internato, né? Eles pegam o estudante de medicina e ela dá uma aula de como é que esse menino tem que fazer o parto. Eu fico Exatamente. assim impressionada. Nem os próprios professores conseguem explicar tão bem quanto ela ensina como é E é uma realmente forma, e ensina de uma forma tão fácil de entender, né? Que fica isso. tão tranquilo, né? Exatamente, Que porque às ela, vezes, ela ensina às naquela vezes a gente vai. linguagem, né? Uma linguagem mais entendível. Já o professor, ele quer colocar o quê? Umas linguagens mais técnicas, né? E aí tem muito aluno que não consegue pegar muito bem. Ela não, ela chega lá e fala assim: ó, meu filho, é desse jeito, manda a mulher se arreganhar. Ela fala desse jeito, É, aí. Bota ela pra abrir essas pernas e esperar que aparecer a cabeça do menino quando tiver coroando. É tipo assim, ela fala dessa bem forma, no né? popular e todo mundo Bem no entende, né? popular. Entende? Ela falou assim: ó, tu colocar a tua mãozinha aqui pra ajudar a afastar um pouco o perinho da mulher. E eu fico assim: meu Deus, como que pode? Ela tem assim um dom, né? A pessoa nasce com esse dom. Eu acho que as parteiras é um dom que elas nascem, É. porque assim, elas não têm aquela qualificação profissional, mas elas têm a experiência e têm o dom, né? De realmente ajudar aquela mulher a parir. Então, a enfermagem entra aí também a parteira, né? Que é bom a gente entender o que é que realmente faz parte da enfermagem. Uhum. Mas como eu falei para vocês, não é realmente comum em toda instituição hospitalar, né, em toda local de maternidade, ter ali realmente
somente uma parteira. Como o Felipe falou, tem algumas cidades, né, que São tem, casos mas é específicos. bem difícil a gente Isso. encontrar, tá? Exatamente. E também tem, assim, algumas nas tribos indígenas, né? Aquelas mulheres, né, das tribos indígenas que aprenderam, né, com os avós, com os antepassados, e elas sabem fazer parto, né? E a gente reconhece sim, né? Se a pessoa sabe fazer parto, se ela sabe cuidar, por que que ela não é da enfermagem, né? Então a gente reconhece sim e até agradece essas pessoas pela assistência à saúde que elas fazem, né? Inclusive fazem muito bem. Tá? Ah, professor, mas eu não sou da tribo indígena, quero trabalhar com parto, e aí agora? Olha só, pessoal, a gente também tem o curso de enfermagem obstétrica, né? Inclusive tem a faculdade, né? Específico para ser enfermeiro obstetrite também, É né? especialização. Tem a especialização, né? Que nem a Andressa que se especializou, fez enfermagem, que tem um curso só de enfermagem, que é no nosso caso. E tem o curso específico em enfermagem obstétrica, né? Que é a própria faculdade, ela é toda, claro, você vai aprender tudo a parte da enfermagem, mas todas as disciplinas já vão caminhar pensando mesmo na saúde da mulher, pensando já no parto, porque você já sai ali com um olhar diferenciado, Aí, né? às vezes, o aluno pode estar com aquela dúvida, né? Ai, Andressa, mas eu ainda não sou formada, né? E eu já queria ir conhecendo um pouco dessa área da obstetrícia. Qual é a tua dica que tu dá? Gente, faz curso. Se, por exemplo, você pretende entrar nessa área, né? Por exemplo, você faz a graduação, você faz um curso técnico. Porque, assim, para você fazer uma especialização, você precisa, primeiramente, terminar a sua graduação para depois iniciar a especialização. Então, se você, por exemplo, já está realmente nessa área, né? De enfermagem, mas que ainda está estudando e que quer entrar nessa área de obstetrícia, faz o nosso curso, né? A gente já entra aí na nossa plataforma, é a de enfermagem, e vai lá conhecer o nosso curso de obstetrícia. Eu tenho certeza que tu vai amar. Exatamente. E outra coisa, pessoal, é importante a gente falar que a enfermagem, né, a gente não vai, como a Andressa falou, a gente tem muitas responsabilidades, realmente muitas. Então a gente é uma profissão. A gente tem toda uma legislação, a gente tem um conselho de ética, a gente tem várias normas, várias condutas. E a enfermagem, além de tudo isso, ela é uma ciência. Tá? Então a gente precisa realmente ter o conhecimento científico. Eu não posso simplesmente, eu vou fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu acho que é o certo. Né? Eu lembro de um professor meu que dizia isso, ele falava até um pouco ríspido, mas entrou na minha mente. Ele disse, olha, sempre que for fazer uma assistência da saúde, tenha alguma referência sólida, né? Ou seja, eu tô fazendo isso por quê? Quem foi que disse isso, né? Então, use uma bibliografia, uma referência realmente importante, um manual do Ministério da Saúde, algum POP ali reconhecido, que de repente dá um problema, dá uma complicação, aí você vai ser chamado lá no juiz. Aí o juiz vai dizer, por que que você fez esse procedimento assim? Ah, eu fiz porque eu achei que era certo. Aí a gente não acha nada, né? Meu professor dizia, a gente não acha nada. A gente tem que saber realmente o que é certo e o que é errado. Então, para isso, a gente não tira aqui a necessidade do conhecimento teórico, né? Então, a gente tem que realmente estudar, conhecer as leis, né? Conhecer os procedimentos, né? Como é que eles devem ser executados, né? A forma correta. Conhecer a legislação, que a gente vai falar também sobre isso, tá? Nesse podcast. O que é que a gente tem de direito, de dever, de proibição, a gente vai já falar sobre isso, tá certo? Mas eu quero muito que vocês entendam isso, que a enfermagem, ela vem como ciência, tá? E a gente precisa se apropriar realmente do método científico. Inclusive, na faculdade, a gente teve aulas, né, sobre método científico, sobre experimentos, sobre TCC, que é uma dor de cabeça, né? Muito. É uma dor de cabeça, porque às vezes a gente pensa só assim, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser da enfermagem, quero botar meu jaleco, botar meu estetoscópio, acho lindo, mas aqui muito for dado, muito será cobrado. Então vá sabendo, né, que existe também cobrança, né? Tem cobrança, né? Você vai ter que fazer um método científico, vai fazer pesquisa, vai ter o TCC. Esse método científico, ele tem todo um planejamento de como é que deve ser feito. Por quê? Porque a enfermagem, ela vem como ciência, tá? Porque senão ela ia ficar uma coisa empírica, né? Se eu não tivesse ali uma sistematização, né? Porque hoje a gente tem uma sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI, né? Que a SAI a gente vai fazer através do PE, né? Que é o processo de enfermagem, tá? Então a gente vai executar a enfermagem de forma sistematizada, utilizando para isso um processo, tá? Esse processo ele tem uma sequência, tá? E aí você pode estar se perguntando, nossa, eu não sabia que era tão complexo assim. Eu pensei que era só ir lá, trocar curativo, fazer medicação, trocar fralda. É bem mais complexo do que eu imaginava, e de fato é. É uma profissão ali complexa,
né? E quem foi que deixou ela tão complexa assim? Quem foi que veio É o que lá? a gente vai falar Pois é, agora quem para foi que foi vocês. complicar? Bendita Florence. Eita! Pois é, vai lá, Andressa, fala sobre essa mulher, né? Quem foi que veio complicar a enfermagem? Gente, quando a gente fala de história da enfermagem, o primeiro ser que vem assim em mente é a Florence, né? Florence Nightingale, né, gente? Então, assim, a Florence, ela foi considerada a pioneira da enfermagem, né? Por que que ela foi a pioneira? Porque, assim, vou contar um pouquinho, né, da história dela, né, que eu conheci, né, que nós da enfermagem precisamos conhecer essa mulher maravilhosa, né, que fez aí toda a diferença, tá? Florence, gente, só para vocês terem noção, né? E relembrar aí um pouquinho, que eu acho que muitos de vocês já até fizeram essa disciplina, mas agora vocês vão relembrar. A Florence, gente, ela era estudante de matemática. Meu Deus, aí você fica assim, caraca, o que que tem a ver a matemática com a enfermagem, né? Então, assim, a Florence, gente, ela é estudante de matemática. Na verdade, ela era formada em matemática, ela estudou matemática e ela foi para a guerra e na guerra, ela fez toda a diferença, né? Porque assim, né? Só de forma resumida para vocês entenderem. Lá tinha muitas pessoas acidentadas, né? Porque quando a gente fala de guerra, a gente fala de pessoas acidentadas, né? Com realmente um estado grave de saúde. E Florence foi que fez essa diferença. Então, ela prestou toda a humanização dela, todo o cuidado. E a Florence, logo após essa guerra, né, ela lutou pela enfermagem, para que a enfermagem ela fosse reconhecida como uma profissão. Porque até então, gente, era uma enfermagem empírica, né? Como o Felipe falou para vocês. Era uma enfermagem empírica, uma enfermagem que, por exemplo, qualquer pessoa poderia assumir esse papel, né? Vamos supor, é uma dona de casa, a pessoa assumiria o papel, né, da enfermagem, né? Uma mãe que cuida ali dos filhos poderia assumir esse papel, tá? Só que no caso não era considerado uma profissão, era como se fosse um cuidador. Um cuidador que prestava um serviço de forma não remunerada, né? E aí, Florence, que foi realmente lutar pela nossa profissão, que hoje em dia ela é reconhecida, né? Então, Florence foi aí a luta pela enfermagem. E se hoje a gente tem realmente todo esse reconhecimento como uma profissão, né? Que a gente precisa fazer a graduação, o curso técnico, né? Foi através de Florence, tá, gente? Então, só de forma resumida para vocês conhecerem o quanto essa mulher ela foi maravilhosa aí para a enfermagem, né? Que ela fez realmente total diferença. Por isso que hoje em dia, gente, não sei se vocês já perceberam, mas na enfermagem a gente tem um símbolo, né? E esse símbolo é a lâmpada. Aí você imagina, é porque é uma lâmpada, né? O que é que tem a ver, né? A lâmpada, gente, ela remete também uma da lamparina, né? Uhum. Porque quando Florence ela ia cuidar, né, dos soldados feridos, ela utilizava apenas uma lamparina. Né? Então, naquele tempo não tinha energia, né? Não tinha uma claridade boa, né? Então, quando esses soldados eles foram feridos, Florence ia lá com a sua lamparinazinha e ela ia exatamente naqueles soldados feridos para realmente prestar a sua assistência. Então, não é porque não estava de noite, não é porque não tinha luz para que ela cuidasse, ela ia deixar de prestar a sua assistência, né? Então, foi aí, né, que se gerou aí esse símbolo também da lâmpada, né? Que foi justamente por conta de Florence, né? Que usava essa lamparina. Tá? Exatamente, muito bem. E assim, pessoal, para vocês verem, né, que nada é em vão, né? Como a Andressa disse que ela estudou matemática, estudou os números, né? E além disso, ela estudou muitas outras coisas, ela estudou línguas, né? Ela estudou vários idiomas diferentes, ela estudou filosofia, ela estudou muita coisa. E assim, ela era uma mulher rica, né? Florence, ela era rica, ela vem de uma família bem abastada, né? Ela tinha condições, ela tinha posses. E o que é que a família dela queria? A família de Florence queria que ela ou casasse, né, com um homem rico também, ou que ela fosse fazer medicina, né, que ela fosse ser médica. Porque a família de Florence não queria que ela fosse ser enfermeira. Para a época, né, quem eram as enfermeiras na época de Florence? Professor, ela não foi a primeira? Não, ela foi a primeira da enfermagem moderna, né, da enfermagem como a gente conhece hoje, como profissão. Mas antes já tinha enfermagem. Só que era uma enfermagem totalmente diferente. E quem eram as enfermeiras? Eram ou as freiras, né, que faziam lá nos hospitais de caridade, né, principalmente associada à igreja, então as igrejas tinham alguns serviços ali filantrópicos, né, as freiras iam lá e cuidavam dos doentes. Mas, como a Andressa falou, não era remunerado, não tinham conhecimento, elas iam lá e cada uma fazia do seu jeito. Ah, eu acho que tá certo assim, vou fazer assim, 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 e as freiras não faziam isso. Outras pessoas que faziam a enfermagem eram as próprias meretrizes, né? Que as pessoas conhecem como prostituta.
né? Então, as prostitutas, elas também faziam a enfermagem. Porque elas topavam, digamos assim, receber qualquer dinheiro, qualquer quantia. Então, quando aparecia assim, eu tô com um doente em casa. Então, chamar aquela meretriz, né? Chamar aquela mulher da vida para vir ajudar aqui e a gente paga o que der. Né? Então, assim, para a época, isso era horrível, digamos assim, para a família de Florence, né? Já pensou, quando ela disse assim, ela disse, eu quero ser enfermeira. A família assustou, né? Teve um baque, assim, não, minha filha ser enfermeira, não é nem profissão, isso não é nem valorizado. Ei, Andressa, será que parece um pouco com a nossa história, hein? É verdade. Né? Eu ouvi isso também, quando eu comecei a dizer que queria ser enfermeira, o povo, não, faça não, não vale a pena, não sei o quê. Então, assim, até hoje parece. Mas a família de Florence não queria que ela fosse ser enfermeira. E olha só, ela era rica, ela tinha condições, então assim, ela tinha estudo. Então ela simplesmente era da alta sociedade, ela podia muito bem dizer assim, olha, eu não vou fazer isso. Por que que eu vou parar tudo e cuidar de gente doente, gente fedendo, gente pobre? Pra que que eu vou fazer isso? Mas, gente, graças a Deus que ela foi, né? Que foi através desse amor, né? Ela amava a humanidade, né? Então ela realmente foi. Ela disse assim, ela viu a guerra, estava acontecendo a guerra da Crimeia, tinha vários soldados feridos, inclusive ela conhecia o pessoal do exército, e ela foi lá pessoalmente, pediu para se voluntariar. E olha só, como mulher, né, ainda tem esse ponto, porque as mulheres naquela época, né, até hoje a gente tem o machismo, né, então imagina, um exército geralmente tem homens, né, e de repente chega uma mulher dizendo assim, olha, eu vou pra lá, vou me voluntariar. Pra época, as pessoas, meu Deus do céu, quem é essa mulher? Tá Uma bom, louca, né? uma louca, exatamente. Quer ir pro meio da guerra? É. Então tá bom, deixe, né? Se ela quer ir, deixe, né? Então, assim, ela já. Aí ela foi pra guerra, né? Como voluntária. Não pra ir atirar no povo, né? Ela foi pra cuidar das pessoas. E Florence, ela é muito inteligente. Então, o que ela estudou lá na matemática, nos cálculos, todos os seus estudos, ela ia também com bloquinhos de anotações. E tudo que ela via, ela anotava. Né? Então, ela começou a sistematizar a enfermagem. Ela começou a observar alguns parâmetros. Poxa, ela via que os doentes ficavam todos juntos, né? Não tinha cama, era só os lençóis jogados no chão e eles todos deitados juntos. Ela disse, rapaz, acho que isso aqui não tá legal. Porque quando eu coloco um doente tá ruim, coloco junto com outro, ele piora também, todos pioram. E aí ela disse, eu vou fazer um teste. E se eu separar esses doentes? Né? Se eu separar cada um num leito, né? Daí que vem a divisão de leitos, né? Florence começou a pensar nisso. E ela simplesmente não pensava. Ela registrava tudo, ela anotava tudo. E quando ela testava, ela chegava numa conclusão. Ela dizia, realmente afastei os doentes e realmente melhorou a ferida, melhorou o mau cheiro. Então ela já percebeu que a gente precisava afastar os doentes um do outro. Eles não podiam estar tudo aglomerado, tudo um em cima do outro. Então, Florence, ela foi a precursora, né, do método científico. Ela começou a criar teorias, ela começou a criar hipóteses, né? E aí, quanto mais ela ia estudando, e ela trouxe também a famosa estatística, que é outra palavra que o profissional de enfermagem não gosta, né? No curso teve Não disciplina de gostamos da, ei, estatística, não né? gostamos da matemática. É, pois é, mas tem matemática. Aí o aluno, o quê? Não, desisto. Tem matemática na enfermagem? Tem, né? Tem sim, Tem tá? cálculo de Tem medicamento, cálculo, viu? tá? Então, assim, não se engane, tá? Vai correr Claro que não, viu? Vai fugir da é, matemática mas não. não se assuste, não é cálculos absurdos e a gente não passa muito tempo fazendo cálculo, não, tá? Então não se assuste. Mas tem, né? Tem disciplinas de bioestatística, né? Que a gente vai fazer ali algumas análises, algumas medidas, né? E aí, quem foi que trouxe isso para a enfermagem? Foi Florence, né? Porque ela começou a estudar. Então ela disse assim, ela disse, olha, a enfermagem é algo sério, é algo que precisa ser bem visto, né? Precisa ser reconhecido e as pessoas precisam estudar, né? Então, eu me identifico muito com Florence nessa questão do estudo, né? Que ela sempre defendeu que as pessoas tinham que estudar. Então, ela fez vários experimentos, chegou a várias conclusões. E quando ela começou a afastar os doentes, começou a cuidar, realmente eles melhoravam, né? Antes eles morriam muito de infecção e as taxas de infecção melhorou. Aí outra coisa que Florence fez também foi criar uma teoria ambientalista, né? Porque ela observou, né, através justamente dos estudos, né, das análises, do método científico, da estatística, ela observou que o ambiente influencia muito na saúde do doente. Então, eu não posso, a pessoa está doente, vou jogar ela em cima de uma cama suja, ali toda cheia de urina, aquele mau cheiro, ambiente fechado, escuro. Esse paciente não vai melhorar. Então, Florence observou que o paciente ele melhora, ele evolui melhor quando ele está no ambiente limpo,
um ambiente arejado, quando ele tem acesso à luz solar, né? E isso era coisas que para a época eram revolucionárias, né? Ninguém sabia disso na época. E Florence, através dos estudos, né, das suas conclusões, ela foi percebendo isso e até hoje a gente sabe disso, né? Então a gente preza muito pela limpeza do leito, né, Andressa? Pela limpeza da unidade. O paciente ele tem que estar bem limpinho no leito, tem que estar bem higienizado. Por quê? Por causa de Florence. Então, realmente, a contribuição dela para o mundo foi riquíssima, né? A gente tem hoje o processo de saúde, o hospital como ele é, por causa também de Florence Nightingale. Isso, exatamente. E assim, gente, na nossa profissão, né, hoje em dia, realmente, graças a Deus, a gente está sendo uma profissão remunerada, né? Então, a gente tem o nosso conselho, que inclusive o Felipe até citou já no começo aí do podcast, né? Que é o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, e a gente tem também o COFEN, né? Que é o Conselho Federal de Enfermagem, né? E aí, como a gente está falando de história da enfermagem, tá mostrando um pouquinho para vocês da enfermagem, nós vamos falar agora um pouquinho para vocês, né, do COREN, tá certo? Porque quando a gente fala de COREN, né, do Conselho Regional de Enfermagem, né, que vai ser o conselho na qual vai dar o exercício da nossa profissão, tá certo? Então, a gente precisa entender também sobre o COREN, tá? O COREN, gente, ele é regional. Então, cada região vai ter ali o local, né, a unidade física, né, na qual, inclusive, para a gente exercer a profissão, a gente precisa ter a carteirinha do COREN, né, a gente paga a anuidade. Então, o COREN, ele vai fazer a fiscalização do exercício da nossa profissão, tá? Então, é exatamente isso que o Corém faz, né? Para ver se realmente a sua profissão ela está sendo exercida de acordo com os direitos e deveres, né? Porque toda profissão, né, ela deve ter seus direitos e deveres, tá? Então, por exemplo, a gente tem que ter realmente, por exemplo, o ambiente de trabalho. Como que tá esse ambiente de trabalho? Será que o hospital está fornecendo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, uma máscara, uma luva, uma touca, né? Será que realmente aquele hospital está fornecendo esses materiais para que o enfermeiro, para que o técnico de enfermagem ele possa exercer a sua profissão com segurança, né? Então, o Corém também ele faz esse tipo de fiscalização, né, para que você possa exercer a sua profissão, né, no seu ambiente de trabalho, em relação à sua quantidade de horas que você exerce ali no local, tá certo? Então, assim, gente, às vezes deixa muito a desejar em relação de nós mesmos cobrar, né? Se a gente paga, porque o Corém, gente, ele é pago, né? O Corém você paga ele de forma anual. Todo ano chega, né, o boleto, né, Inclusive, paguei Felipe? agora esses dias. Eu ainda não paguei o meu, não. Paguei porque começou o ano Tem tem desconto. desconto. E pobre adora um desconto, minha filha. Então, quem É, puder ter de desconto de parcela, estamos juntos. Já verdade, paguei o viu? meu. Já É paguei. verdade, gente. É assim, né? Pra você exercer a sua profissão, você tem que cobrar, né? Então, você vai pagar, mas você tem que cobrar também, né? Então, se você tá pagando ali, então, que seja feita a fiscalização, né? Que realmente nós possamos exercer essa profissão de acordo com os nossos direitos, né? Os nossos deveres, tá certo? Inclusive, não só nós da enfermagem temos direitos e deveres, como também os pacientes, né, gente? Não é porque ele é paciente que ele pode fazer o que ele quiser no hospital, tá certo? Então, tem as regras, né, que esse paciente ele precisa realmente saber lidar, tá certo? Nós profissionais também precisamos ter regras, né, no hospital. Então, assim, esses direitos cabem também a nós, tá? E, assim, um detalhe importante, né? Por exemplo, quando a gente fala de direito, né? Um dos direitos que esses pacientes têm é a morte com dignidade. Né? Aí, por exemplo, né, dando uma situação aí para vocês, a gente tem os idosos, né? Os idosos que estão ali acamados, né? Em estado um pouco grave, né, que a gente considera grave, que já tá ali naquela fase final da vida, que infelizmente é uma coisa que a gente tem que entender é que uma hora vai chegar a nossa vez, né? Vai chegar ali a morte. Então, por exemplo, tem um idoso de 90 anos, né? Então a gente já tá esperando, né? Infelizmente, a morte daquele idoso, mas ele tem o direito de morrer com dignidade, tá, gente? E o que seria essa morte com dignidade? É aquele paciente ele morrer no estado de qualidade de vida, por exemplo. Tá sentindo dor? Vamos tratar a dor daquele paciente, né? Aquele paciente ele tá precisando de um cuidado específico, então trata o cuidado específico daquele paciente, né? Deixa ele realmente morrer com dignidade, porque a pior coisa que tem, gente, é você morrer com dor, né? Tanto que a gente tem aí os tipos de morte. A gente tem a eutanásia, a gente tem a distanásia, a ortotanásia e a mistanásia.
que é o que eu vou diferenciar para vocês agora, que eu acho extremamente importante a gente entender sobre esses tipos de morte, né? Então, já que a gente fala de direito, né, do paciente, vamos entender aí um pouco, né, dos tipos de morte que existe. Quando eu falo de eutanásia, tá, gente, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que aqui no Brasil não é aceito, né, esse tipo de morte, tá? Algumas pessoas concordam, outras discordam, né? Mas o que é que eu vou explicar para vocês? O que é? Tá? Aí vocês tiram aí o que vocês acham, cada um tira a sua conclusão, cada um fala o seu ponto de vista, né? Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá certo? A gente adora ler os comentários de vocês, adora esse tipo de interação, tá? Então, a gente realmente espera isso de vocês. Mas o que seria a eutanásia, tá, gente? A eutanásia é quando, digamos que o paciente está ali no estado grave, né? E ele pede para morrer. Ele vai morrer antes do tempo, digamos assim, tá? A eutanásia aqui no Brasil, como eu falei pra vocês, não é aceita, porém tem alguns países, né, que a eutanásia ela é aceita. E aí normalmente é se feito uma medicação, na verdade não é nem medicação, né, uma droga que se faz ali diretamente na veia do paciente, que isso vai provocar a morte dele, tá? Então, é uma morte sem dor, é uma morte na qual o paciente vai morrer com uma certa dignidade, mas que você vai anteceder, né, ali a morte desse paciente, tá? Então, vai ser feito, né, aquela introdução daquela droga, né, na veia, diretamente na veia do paciente, e ele vai morrer sem dor, né? Então, Só dando um exemplo, né? Aqui a gente tem no Brasil, é permitida a eutanásia de animais, né? Inclusive aconteceu esses dias, né? Minha mãe acabou vendo, minha mãe gosta muito de animal, ela é muito sentida com animais, assim. E aí ela viu um acidente, né? A moto passou perto, assim, bateu no gato, e o gato tava assim, já ali não morre, mas não morre, todo ferido, extremamente grave. Aí ela levou, né, no local, numa clínica, e quando chegou lá, o médico veterinário disse, não, aqui realmente não tem condições. Ele tá com muita dor e aqui vale mais a pena fazer a eutanásia mesmo. E aí, pra veterinária, né, a parte animal realmente é possível. Então, ele foi lá e tirou o alívio, aliviou a dor do gato, né, porque é um paciente, né, no caso da veterinária. E o gato ia só sentir dor até ele morrer. Ele ia definhar, né? Então, assim, a gente alivia essa dor do paciente, né? E aí ele morre, né, de forma mais leve. Alguns países, como a Andressa disse, isso é permitido, mas falando de seres humanos no Brasil, isso não é possível. aí além disso, né, além da eutanásia, né, como a gente já explicou pra vocês, a gente tem a distanásia, que é o contrário, tá? A distanásia é você vai prolongar a vida daquela pessoa a qualquer custo, né? Por exemplo, né, dando um exemplo aí pra vocês, aquele paciente está em estado grave, já é um idoso, e aí aquele paciente está entubado, ele não tem um bom prognóstico, ou seja, ele não vai realmente ter um bom prognóstico de ter uma boa evolução. E aí a família, né, simplesmente chega ali para os médicos, né, chega para os profissionais e fala assim, ó, eu quero que o meu pai fique vivo, Ai. a qualquer custo, né? Então, aquela pessoa só tá viva à base de aparelhos. Se tirar os aparelhos daquela pessoa, pessoa vai a óbito. Uhum. Mas isso se chama de eutanásia, é quando você vai prolongar a vida daquela pessoa a qualquer custo, né? Independente se ela vai ter um bom prognóstico ou não, mas você quer manter ela viva à base de aparelhos. Isso se chama de eutanásia. A gente tem também a ortotanásia, que o que seria essa ortotanásia? É aquela morte natural. Por exemplo, morreu. Uhum. Só um exemplo. Certo? Isso não é interessante de falar, mas é a forma mais simples que eu tenho De de falar entender. para vocês entenderem. Por exemplo, paciente parou, né? Paciente é um idoso e ele simplesmente parou. Não reanima. Uhum. Que é comum nos pacientes já em estado paliativo, né? O paciente de Isso. cuidado Perfeito. paliativo, a gente Exatamente, não vai, Felipe. porque às vezes a gente tem um idoso assim, 93 anos, 94, ele já tá na paliação. Aí as Isso. pessoas perguntam assim, nossa, mas se acontecer alguma coisa, a gente não vai tentar reanimar, não vai tentar? Não, porque não tem mais necessidade de prolongar. Até porque o paciente de paliação, ele já vem sofrendo, ele já vem Isso. tentando. Então não Perfeito. faz mais sentido, assim, continuar prolongando ainda mais esse sofrimento. Então é deixar a vida seguir o seu fluxo, né? Se a morte vier, como eu falei lá no começo, né? A morte faz parte da vida. Então a gente da enfermagem, a gente também lida com a morte. Temos que estar preparados por isso, é deixar a vida seguir o seu caminho, né? Exatamente. Aí isso, né, se chama ortotanásia, que é aquela morte natural, tá Isso. certo? Mas assim, gente, lembrando ressaltar que, vamos supor, é um adolescente, 15 anos de idade, tem um bom prognóstico. Claro Aí que é você vai diferente. reanimar. Isso, porque aí ele não É é um paciente de totalmente paliação, ele não é um diferente. paciente de estado paliativo, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que saber diferenciar e Isso. realmente
concordar com o melhor para o paciente, né? Como o Felipe falou, é um idoso, 93 anos de idade, tá em estado de paliação, tá sofrendo muito. Inclusive, eu já presenciei, eu lido bastante com idosos, né? E aí eu já presenciei idosos, assim, bem caquéticos, bem graves. E eles mesmos disseram, assim, eles disseram, meu filho, se eu morrer, deixa eu morrer, É, né? tem gente que Porque pede pra morrer. eles estão cansados. Então eles dizem Exatamente. assim, porque no caso da ortotanásia, quer dizer, da distanase, né, que a gente mantém os aparelhos ligados, às vezes, dependendo da situação, a família pode escolher se ela desliga os aparelhos ou se ela mantém. Às vezes fica a critério da família isso, né? E aí, às vezes, o próprio paciente já diz, olha, se acontecer, desligue. É. Não tem pra quê, É, né? Às vezes ele tá tão cansado que ele eu tô diz com isso. dúvida. A questão da morte encefálica, né? É cefálico certo, né? Quando tem a morte Isso, sim, cerebral, é tá? morte Os cerebral. aparelhos lá funcionando. Uhum. Nesse caso, Não, aí já é o médico declara o óbito, entendeu? Ele tá falando aqui da morte encefálica, né? Quando realmente é confirmada a morte encefálica, é porque o que é que acontece? Às vezes o paciente está grave, já houve falência de vários órgãos, mas o cérebro funciona, né? Então o cérebro está funcionando, está tendo atividade elétrica ali cerebral. Então, muitas vezes o médico diz assim, pronto, ele não tem um bom prognóstico, mas ele está vivo, porque o cérebro funciona, né? E aí ele chega para a família e pergunta, e a família pode escolher manter esse paciente ali com os aparelhos ligados para manter essa vida, mesmo sabendo que a chance dele melhorar é muito, muito baixa. Agora, em caso de morte encefálica, não. Quando o cérebro realmente parou, o cérebro morreu, aí realmente é uma decisão já, uma conduta é desligar mesmo. A família não tem mais muito o que É porque opinar, não, porque ele faleceu, realmente morreu, certo. faleceu, entendeu? Foi o diagnóstico de morte, entendeu? porque, E a mistanase, Andressa, agora explica a mistanase. Pronto, e agora a gente vai falar da mistanásia, né? Que é o quê? É considerada a morte miserável. O que seria essa morte miserável? Gente, eu acredito que vocês já devem ter visto, ou em casos mesmo, até mesmo na internet, ou então acho que vocês já devem ter visto notícias, né? De pessoas simplesmente morrerem por falta de atendimento médico. Tá? Isso se chama mistanase. Inclusive, esses dias agora, Felipe, eu tava vendo um vídeo que tava passando, né, no Reels, né, do Instagram, né? E aí era um rapaz novo, gente, novíssimo, que chegou a falecer por falta de atendimento. Então ele tava no corredor, não sei se era do hospital ou se Uhum. era de uma UPA, não lembro. Não sei se tu chegou a ver. Não, vi não. Eu era no hospital ou era numa UPA, enfim, ele tava no corredor e ele faleceu por mistanásia, que foi, infelizmente, não chegou nenhum profissional para atender esse paciente. Só deu tempo ele chegar no hospital, ele sentou, ficou lá meio que esperando alguém atender. Eu acho que ele não tinha forças, né? E, se eu não me engano, acho que ele morreu de overdose, se eu não me Ah, engano, eu não tenho entendi. certeza, Muito mas se eu não me triste, engano, né? foi de overdose que ele chegou a falecer. Uhum. E aí, simplesmente por ele não ter nenhuma iniciativa, né? Ele morreu naquele mal súbito. Então, ele não teve nenhum tipo de reação de gritar, de pedir socorro. Não, ele simplesmente sentou e faleceu. E faleceu. E Exatamente. acontece, né? Então, realmente, como eu falei pra vocês, a enfermagem ela é muito complexa, né? Pra vocês verem. Então, a gente tem o nosso código de ética, né? O que é que pode, o que é que não pode, o que é que a gente faz nessas questões. Lembrando, né, que a eutanásia realmente é algo proibido para a gente aqui. Alguns, talvez, tipo, vou morar em outro país. Pode ser que lá seja possível realizar a eutanásia, né? Mas aqui o nosso código de ética, ele não aceita, ele não permite. Então, se você for enfermeiro ou outro profissional da enfermagem, você não pode contribuir com a eutanásia, né? Você não pode fazer nada para, eu vou matar esse paciente, fazer ele morrer logo. A gente não pode fazer isso aqui no Brasil, tá? Então, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do podcast, né? Quando a gente fala desses temas, é bem polêmico, É, assim, bem né? polêmico, porque Às cada vezes um vai ter uma mexe, opinião. Tem né? gente que vai dizer, eu sou a favor da É, eutanásia, né? Vai ter gente, não, eu sou a favor é, da ortotanásia. Então, assim, é um tema bem polêmico. Eu isso. adoro conversar sobre esse tema, mas, assim, a gente tem que ter até cuidado, né? Porque, às vezes, acaba gerando um conflito, né? Muito grande entre as pessoas, Uhum, porque alguns concordam, outros discordam. E tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, né? Vale ressaltar, é sempre válido a gente conversar sobre isso, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do uhum. tema, tá? Não se esquece agora, ó, terminou o nosso podcast, já corre, vai lá na nossa plataforma, é a de enfermagem, e vai fazer os cursos, viu? Agora mesmo, vão lá aproveitar, tá certo? Mais de 80 cursos disponíveis. E nosso certificado, gente, ó, é lindo. É mesmo. Pessoal, pois é. Então, assim, vocês viram um pouco da história da enfermagem. A gente falou só um pedacinho mesmo, porque ela é enorme, né? A enfermagem é muito ampla, muito rica. A gente atua aí desde o nascimento até a morte, o pós-morte, né? Será que... O que é que a gente faz, né? No cuidado paliativo, né? Nesse paciente que morreu.
Então, tem os cuidados também pós-morte, né? Então, a gente está aqui para isso mesmo, né? Para assistir esse paciente no que ele precisar em todos os ciclos vitais, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Um cheiro no coração de vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau, 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 pessoal. galerinha. Beijo!